Chegou a hora da nossa aula. Hoje nós vamos começar a apostila 2, que é a aula 2, parte A, porque nós também dividimos essa apostila 2 em 3 partes. Então, hoje nós vamos ter a parte A. Eu sou a professora Adriana Pedroso. Nós vamos começar com língua portuguesa. Hoje nós vamos ler uma curiosidade. Talvez você já tenha ouvido falar essa curiosidade e talvez não. Então, vocês vão ficar atentos aí para ver se já conhecem. Se não conhecem, vão conhecer algo novo agora. E aqui nós trouxemos até um link onde tem mais curiosidades para vocês. Então, nós vamos falar hoje, na seção Ler, na nossa curiosidade, é sobre palíndromo. É estranho essa palavra, né? Normalmente vocês não usam, não ouvimos muito uma palavra como essa. Mas o que será que significa palíndromo? Então, olha só. Palíndromo é toda palavra ou frase que pode ser lida de trás para frente, que, independente da sua direção, mantém o seu sentido. Então, olha que interessante, né? É uma palavra que eu posso ler normalmente, como a gente sempre lê. Nós lemos da esquerda para a direita. Mas se eu fizer a leitura dessa palavra da direita para a esquerda, ela vai estar escrito a mesma coisa. Elas devem ser lidas considerando-se apenas as letras. Isso quer dizer que não se consideram acentos. E no caso das frases, porque além das palavras palíndromas, nós temos as frases palíndromas, como esse exemplo que nós vamos ler agora. Também não se deve considerar a pontuação e nem o espaço entre as palavras. A gente vai lendo tudo de trás para frente, seguindo aí a união das letras e das sílabas. Experimente com essa frase. Então, olha que interessante, ó. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Olha só, vamos ler de trás para frente? Vai seguindo o ponteiro vermelho aqui, ó. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Olha que interessante, é uma frase até grande, que quando eu leio de trás para frente, como foi explicado aqui em cima, eu não posso considerar os espaços, eu não posso considerar a acentuação, nada disso. Eu só vou considerando a união das letras, que vão formando as sílabas, as palavras e a frase em si. Então, ó, socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Quando eu leio aqui, ou quando eu leio ao contrário, tem a mesma frase, o mesmo significado. Então, isso é uma frase palíndroma. Aqui mais alguns exemplos para vocês. Ó. Palíndromos são palavras que podem ser lidas de frente para trás ou de trás para frente, sem alterar o sentido. Então, alguns exemplos. Radar, osso, ele, arara, seres, ovo, esse, ralar, oco, asa, reviver, reler, Ana e etc. Porque tem muitas palavras palíndromas que, se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão encontrar outras. Uma outra curiosidade, que não tem aí no seu material também, mas eu trouxe para você. Além das palavras palíndromas, nós temos também números palíndromos. Olha que interessante. Então, olha esse número como ele é grande. Então, nós lemos 891.198. Vamos lê-lo de trás para frente, ó. 891.198. É a mesma coisa, é o mesmo número. 676, 542. Os números, os algarismos repetidos, então eles são sempre palíndromos, né? Porque são os mesmos algarismos, só mudando a posição. O 12.321, olha só, 12.321. O 403.304, 403.304. Então, mais uma curiosidade, se você não sabia, agora você aprendeu mais uma curiosidade aí diferente, né? Palavras palíndromas, frases palíndromas e números palíndromos também. Vamos começar a nossa atividade agora, tá? O exemplo de palíndromos, mais alguns. Então, nós temos aí, esse você tem no seu material. Então, nós temos asa, todas elas começam com a letra A. Asa, anã, ala, aia, afã, ama, anilina, ata e arara. Eu sei que tem algumas palavras aqui que com certeza você nunca tem ouvido falar.
portanto, não conhece o significado. Então, o que nós vamos fazer? Todas elas estão aqui nessa lista. Então, ó, vocês vão procurar aí os significados dessas palavras. A primeira, que é uma das mais fáceis, né? Asa, nós já trouxemos o significado para vocês, ó. Órgão de voo das aves, né? É a asa, né? Que é o que faz as aves voarem. Pronto, essa tá feita. O que vocês vão fazer? Ah, a outra que já tá feita também. Arara. Aves de grande porte coloridas. Vocês vão consultar, lembra que na última aula nós falamos, na última aula de português, nós falamos do dicionário, nós trouxemos para vocês a opção de consultar o dicionário online, então volto a repetir, você pode usar o dicionário online sempre que necessário. E aí você vai escrever para nós em cada linha aqui o significado dessas palavras, certo? Depois que vocês escreveram o significado de todas elas, organize em ordem alfabética, porque olha só, todas começam com a letra A. Então, você vai ter que fazer a observação da segunda letra. Dependendo da palavra, dependendo da situação, vai ter que observar até a terceira letra. Isso pode acontecer também. Então, primeiro, coloque os significados aqui na parte de cima. Segundo, organize todas elas aqui em ordem alfabética, certo? Próximo. Leia o verbete que contém a palavra latino. Etimologia do latim, latinos.a.1. ADJ masculino. Lembra que eu falei na última aula, quando nós abrimos o dicionário e vamos ler o verbete, né? O verbete é a explicação daquela palavra. Quando vamos ler o verbete daquela palavra no dicionário, eu encontro todas essas informações que eu acabei de ler aqui, ó, com várias abreviações. É claro que dependendo da palavra, essas abreviações vão ser diferentes. Então, você tem que ver cada uma delas e entender o significado dessas abreviações. Então, pensando nisso, olha a perguntinha número 1. Qual é o significado das palavras latinos.a.1 que estão entre parênteses? Então, olha lá em cima, ó, latinos.a.1. O que isso quer dizer, né? Aqui na própria explicação, aqui já tem a resposta para você. E 2. O que significa a abreviatura ADJ? Na aula passada, eu lembro que tinha uma palavra que era SF, que era um substantivo feminino. Era essa abreviação que tinha lá. Se não me engano, era a palavra memória, né? E nessa palavra memória tinha o SF, porque é a memória, então é o substantivo feminino. Agora aqui, nessa palavra latino, ADJ. Então, eu quero saber o que significa essa abreviatura ADJ. E a número 3, qual a finalidade delas num dicionário? Para que tem esse ADJ, o SF, quando é substantivo feminino, o SM, quando é o substantivo masculino, o V, quando é verbo. Então, qual é a finalidade delas no dicionário? Por que que no verbete da palavra, quando abrimos o dicionário, nós encontramos essas abreviaturas? Então, cada um vai responder aí com as suas palavras e depois vai fazer a correção com seus professores durante a aula. Próxima atividade, ortografar, né? A ortografia é a escrita correta. A nossa língua portuguesa, ela traz muitas regras, ela tem muita mudança, muitas regras têm exceções na nossa língua portuguesa, então nós temos que ir estudando aos poucos. Então, nós temos duas listas de palavras. A lista A, nós temos negócio, vacina, doce, cinema e cebola. E na letra B, na lista B, carroça, paçoca, pescoço, cueca e século. Olha o que está pedindo na letra A. A letra C tem o mesmo som que na palavra servir, quando vem antes de quais vogais? Aqui eu quero saber em quais vogais eu uso a letra C, tá? Antes de quais vogais eu uso a letra C, para que tenha o mesmo som de servir, ou seja, para que o C tenha o som de S, no C do servir. Então, é só pensar quais são as vogais que temos que colocar aqui. Questão B. Tem o mesmo som que na palavra canguru, ó, canguru, né? Quando ocorre diante de quais vogais? Então, aqui em cima, para que tenha o som de servir, eu utilizo duas vogais. E aqui, para que tenha o som de K do canguru, eu uso quais vogais? E letra C. Que letras usamos
para o som K, quando eu tenho a vogal E e a vogal I. Dê exemplos. Então, olha só. Quais são as letras? Aqui já não entra só vogal. Aqui eu quero saber quais letras eu uso para que tenha o som de K, mas não com essa letra K aqui, tá? Para que fique com o som de que e ki. Fácil, né, pessoal? Pensa aí. E dê alguns exemplos. Pelo menos um exemplo com E e um exemplo com I. Outra parte da ortografia. Agora nós vamos falar do X e do CH. Vocês sabem que eles têm o mesmo som, né? Sh, né? Ó, sh. Tanto o X quanto o CH, quando eu vou falar chá, xê, xi, xoxu, o som é o mesmo. Então, olha só algumas regrinhas. Depois da sílaba me, usa-se o X, exceto na palavra mecha, que são mechas de cabelo. Então, olha a nossa língua portuguesa, tem uma regra, mas tem uma exceção. Exemplo, México, mexer, mexerico. Depois do EM, olha, agora já inverteu, né? Depois do EM, que é o EM, seja o EM com EM ou seja o EM com EN, eu uso o X, se a palavra não for derivada do vocábulos iniciados por CH. Então, por exemplo, encherido e enxerto. Nesse caso é o X. Depois de EN, usa-se o CH se a palavra for derivada do vocábulo iniciado por CH. Exemplo, cheio e encher. Ó, cheio é com CH. Então, quando eu coloco entre, para ficar encher, eu tenho que continuar com CH, porque ela é derivada, né? Encher é derivado do cheio. Após ditongo, usa-se X. Como assim? Caixote, peixaria, exceto em recalchutar e guache. Ó, exceto, olha as exceções da nossa língua portuguesa. Palavras de origem tupi, africana ou exótica, como abacaxi e muxoxo. Também eu uso o X. E palavras de origem inglesa ou espanhola, como shampoo e lagartixa. Olha só, a palavra shampoo sempre causa uma certa estranheza nos alunos quando vem escrito com X. Normalmente, nos frascos do shampoo que nós compramos, né, ele está escrito com SH, mas porque ele está escrito em inglês. Na língua portuguesa, escrevemos shampoo com X. E agora, para praticar o uso do X e do CH, vocês vão completar, ó, use o X ou o CH para completar essas palavras aqui do texto. E depois leia o texto inteirinho, tá? Sempre lembrando vocês, se precisar, recorram ao dicionário. Às vezes fica em dúvida, né? Então, recorre ao dicionário. Uma outra dica que eu dou para o aluno, né? Por exemplo, a palavra chácara. Ah, eu tô com dúvida, eu não tenho dicionário aqui, eu não tenho como consultar. Uma dica, eu escrevo as duas palavras. Pega o seu caderno e escreve aí, chácara com X e chácara com CH. Às vezes, só o fato de você observar a escrita que você fez, na de cima com X, na de baixo com CH, por exemplo, você já consegue se lembrar, né, qual é a escrita correta. Mas, consulte o dicionário. Bom, depois escreva na coluna correta as palavras que você escreveu no texto. Então, você vai voltar lá no texto, vai pegar todas as palavras com X e vai colocar aqui nessa lista. Depois, todas as palavras com CH e vai colocar nessa outra lista. Claro, pode ter ocorrido algum erro, talvez você não encontrou essa palavra no dicionário e mesmo assim errou, mas vai ter um momento de correção com os seus professores, não se preocupem. Em casa, parte 1. Como estamos falando de ortografia, nós temos aqui um texto bem interessante. Ó, cuxiú de nariz branco. Olha que bichinho estranho, diferente, mas muito simpático, né, pessoal? Vou ler para vocês, me acompanhem aqui no pontinho vermelho, ó. Cuxiú chegou no chalé, xeretou em tudo, mexeu na graxa, chutou o lixo, cheirou o chulé, chacoalhou a chave, puxou uma caixa, achou chocolate, chupou chupeta, chuchou a tomada, levou um choque, teve chilique, chorou, xingou e de lá chispou. Se vocês prestaram atenção, tem muitas palavras trocadas aqui, o X e o CH. Preste atenção aí. O que vocês vão fazer agora, né? Nós pegamos aqui todas as palavras do texto que tenham X e CH e elas estão escritas aqui, ó, das duas formas.
Então, aqui com X e aqui com CH. Então, você vai analisar e aqui na frente você vai escrever qual das maneiras é a correta. Então, por exemplo, Cuxiú e Cuxiú com CH, qual das duas é correta? Ai, professora, Cuxiú é uma palavra que eu nem conhecia, mas lá no texto tem. O próprio título do texto aqui em cima, ó, Cuxiú de nariz branco, ele já te dá a resposta dessa primeira aqui. Então, basta você olhar e escrever aqui. As outras, talvez não tenha lá no texto, né? Porque você que completou. Mas aí você pode recorrer ao dicionário, certo? E aí escreva todas as corretas aqui. Em casa, parte 2. Na língua portuguesa, nós dividimos em duas partes a tarefa. Responda utilizando o caderno. Na parte 1, tinha espaço no próprio material. Na parte 2, não tem, ó, é utilizando o próprio caderno. Temos aqui uma tirinha da Mafalda. Lembra que eu falei para vocês, numa aula anterior, que a Mafalda é uma personagem, ela é argentina, e ela é uma menininha muito esperta, muito criativa, muito observadora, muito inteligente. Então, acompanha aqui a historinha, né? Ela está observando o pai vai até a prateleira, pega o dicionário, consulta o dicionário, coloca de volta na prateleira e vai embora. E aí ela grita para o pai assim, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Então, olha só, aí aqui embaixo vem a perguntinha. Então, observe com bastante atenção aí a historinha. Na tira acima, Mafalda fica indignada. O que é indignada? Ela está horrorizada, ela está espantada, porque o pai pegou um livro tão grosso, abriu, fechou e guardou. Então, qual é a situação que deixou ela indignada? Então, explica direitinho aí como é que você entendeu isso. Por que ela ficou tão indignada com o que o pai fez? 2. Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês. Chama-se Dicionário A Casa das Palavras. Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, dicionário é o conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos em geral alfabeticamente e com o respectivo significado ou a sua versão em outra língua. Podemos dizer que, mais que um conjunto de palavras, ele é uma ferramenta muito importante na hora de entender um texto. Cada palavra pode ter mais de um significado, dependendo do contexto em que é utilizada. Por isso, cada verbete do dicionário traz vários significados para aquela entrada. O dicionário pode ser utilizado nas mais diversas situações, para esclarecer dúvidas de ortografia, como se escreve uma palavra, tirar dúvidas sobre significados das palavras, indicar as situações mais comuns em que a palavra é usada, informar a classe gramatical dessa palavra, mostrar como a palavra é pronunciada, dizer a origem da palavra, que é a sua etimologia, enfim, né? Olha, tem vários significados. Olha aqui, ó, a etimologia. Esse último trechinho aqui que fala da etimologia te ajuda lá naquela questão da atividade que eu li antes, que falou lá da palavra no início, né? Que falava daquela palavra, por que tinha aquela abreviatura. Então, isso daqui já ajuda você lá naquela atividade anterior. Nesse texto, então, ó, vocês vão lê-lo novamente, se precisar, e vão responder no seu caderno, pessoal. Lembrando que aqui nós não temos espaço. Faz no seu caderno, coloque a data, né? Escreve aula 2, língua portuguesa e comece a responder. Então, ó, segundo o texto 2, né? Porque vocês já fizeram o da Mafalda, que foi a atividade 1. O que é um dicionário? Então, nesse texto que eu acabei de ler, está explicando para vocês o que é um dicionário. Número 3. No dicionário, uma palavra pode ter mais de um significado. Então, vocês vão responder sim ou não e explicar. 4. Para que o dicionário pode ser usado? A resposta está prontinha lá no texto, basta você voltar. E aqui nós vamos fazer outra atividade de ortografar, ó. Complete com X e com CH. E, novamente, precisando, recorra ao uso do dicionário, certo? Então, faça tudo aí no seu caderno, com bastante capricho, e em seguida você vai fazer a correção aí com seus professores. Tirar dúvida, perguntar o que quiser perguntar, fazer a correção, porque é muito importante a correção. Depois que nós fazemos o exercício, a gente precisa corrigir, porque é na hora da correção que talvez você vai esclarecer alguma dúvida que ficou, certo, pessoal? Da nossa aula 2, parte A, de língua portuguesa. Até a próxima aula.